Manhã. Segunda-feira. Despertador tocando. Você se arrasta para fora da cama, se olha no espelho e... Bum! Uma espinha gigante te dá bom dia bem no meio da testa. Mas calma, respira. Antes de sair correndo para se esconder do mundo, saiba que essa espinha não é só um ataque da puberdade ou do universo conspirando contra você. Ela é um sinal de que seu sistema imune está em ação. Imunologia, a ciência dos super-heróis internos. É isso aí. A imunologia é a ciência que estuda o sistema imune. Essa rede complexa de células, tecidos e órgãos que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, para te manter saudável. Pensa só. Seu corpo é como um país. O sistema imune é tipo o exército, a polícia e os bombeiros juntos, sempre em alerta para combater invasores, apagar incêndios e manter a ordem. Quando seu sistema imune está on e funcionando direitinho, você tem saúde. Mas se o sistema imune dá uma derrapada, os vilões aproveitam para atacar e causar doenças. A imunologia tem uma longa história, cheia de descobertas incríveis e mentes brilhantes. Edward Jenner, o cara que criou a primeira vacina contra a varíola. Louis Pasteur, outro gênio que desenvolveu vacinas contra a raiva e outras doenças. Prepare-se para conhecer os vilões microscópicos que vivem ao seu redor, invisíveis a olho nu, mas prontos para causar problemas. Eles são como os inimigos em um jogo de videogame, cada um com suas armas e estratégias para invadir seu corpo e causar doenças. Imagine um bando de ladrões minúsculos invadindo sua casa e roubando seus alimentos. É mais ou menos isso que as bactérias fazem. Elas são organismos unicelulares que se multiplicam rapidamente e podem causar infecções em diversas partes do corpo. Exemplos de bactérias que causam doenças: Streptococcus pneumoniae, causa pneumonia e meningite. Escherichia coli, provoca infecções intestinais e urinárias. Mycobacterium tuberculosis, responsável pela tuberculose. Os vírus são como hackers que invadem o sistema do seu computador. Só que, no caso, eles invadem suas células. Eles são muito menores que as bactérias e não conseguem se reproduzir sozinhos, precisando usar as células do seu corpo para isso. Exemplos de vírus que causam doenças: influenza, causa gripe; HIV, causa AIDS; SARS-CoV-2, responsável pela Covid-19. Sabe aquele mofo que aparece no banheiro ou no pão esquecido na fruteira? Eles são fungos. Esses organismos podem causar infecções na pele, unhas e cabelos, principalmente em lugares úmidos e quentes. Os parasitas são como sanguessugas que se aproveitam do seu corpo para sobreviver. Eles podem ser protozoários ou helmintos e causam doenças como malária, doença de Chagas e esquistossomose. Chegou a hora de conhecer os heróis que defendem seu corpo dos vilões microscópicos. Eles são as células do sistema imune, cada uma com suas habilidades especiais e funções específicas na luta contra as doenças. Os neutrófilos são como os soldados de infantaria do sistema imune, sempre na linha de frente, prontos para combater os invasores. Eles são as células mais abundantes no sangue e são especialistas em fagocitose. Os macrófagos são como tanques de guerra, maiores e mais poderosos que os neutrófilos. Eles também fagocitam os micro-organismos, mas ainda apresentam os antígenos para os linfócitos. Os linfócitos são como agentes secretos, altamente especializados em reconhecer e eliminar os invasores. Eles são responsáveis pela imunidade adaptativa. Os linfócitos B produzem anticorpos e os linfócitos T destroem as células infectadas. As células NK são como assassinas silenciosas, que eliminam as células infectadas por vírus e células tumorais. Elas são parte da imunidade inata e agem rapidamente. No capítulo anterior, você conheceu os heróis do sistema imune
as células que defendem seu corpo. Mas onde essas batalhas épicas acontecem? Bem-vindo aos órgãos linfóides, os campos de batalha onde as células do sistema imune se organizam, se comunicam e combatem os invasores. Imagine os órgãos linfóides primários como os quartéis generais do sistema imune, onde as células nascem e são treinadas para a batalha. Temos 2 quartéis generais principais: a medula óssea, que é como a fábrica de células do corpo, e o timo, que é como um centro de treinamento militar. Os órgãos linfóides secundários são os campos de batalha onde as células do sistema imune se encontram, trocam informações e combatem os invasores. Eles são como postos avançados estratégicos, espalhados pelo corpo para garantir uma resposta rápida a qualquer ameaça. Os linfonodos são como filtros que capturam os micro-organismos. O baço remove células velhas e armazena células de defesa. As tonsilas protegem a entrada do sistema respiratório e digestivo, e as placas de Peyer monitoram o intestino. Imagine que seu corpo é um castelo medieval sendo atacado por exércitos inimigos. Para se defender, você tem 2 linhas de defesa: a muralha e os arqueiros, que já estão prontos para a ação, e os cavaleiros, que são chamados quando a situação fica mais tensa. Essa é a lógica da imunidade inata e adaptativa. A imunidade inata é a primeira linha de defesa do corpo, como uma muralha que impede a entrada dos inimigos e arqueiros que atacam qualquer um que se aproxime. Ela já nasce com você e age de forma rápida e generalizada. A imunidade adaptativa é a segunda linha de defesa, como um exército de cavaleiros que é chamado quando a muralha e os arqueiros não conseguem conter o ataque. Ela é mais específica e poderosa, mas precisa de tempo para se preparar e conhecer o inimigo. A imunidade inata e a adaptativa trabalham juntas para garantir a defesa do corpo. A inata é a primeira a agir, contendo o ataque inicial e avisando a adaptativa sobre o tipo de inimigo. A adaptativa, por sua vez, entra em ação com força total, eliminando o invasor e criando uma memória para futuros ataques. Sabe quando você encontra aquele crush na rua e mesmo depois de anos sem vê-lo ainda lembra do nome, do rosto e até daquele sorrisinho maroto? É mais ou menos isso que acontece com a memória imunológica. Seu sistema imune tem uma capacidade incrível de lembrar dos micro-organismos que já te infectaram. Se o mesmo micro-organismo tentar te invadir novamente, as células de memória já sabem como combatê-lo. Elas disparam um ataque rápido e eficiente, impedindo que você fique doente de novo. As vacinas são como colas para a prova do sistema imune. Elas contêm partes do micro-organismo ou versões enfraquecidas dele, que não causam a doença, mas ensinam o sistema imune a reconhecê-lo. Graças às vacinas, muitas doenças que antes matavam milhares de pessoas hoje estão controladas ou até erradicadas. A imunologia não fica só nos livros e laboratórios. Ela está presente no seu dia a dia, influenciando sua saúde e o desenvolvimento de novas tecnologias. Alergia. Quando o sistema imune surta, com coisas bobas. Sabe quando você come aquele camarão delicioso e de repente começa a coçar, inchar e ter falta de ar? Ou quando aquele gatinho fofo te faz espirrar sem parar? Isso acontece porque seu sistema imune exagerou na dose e reagiu a substâncias inofensivas. Doenças autoimunes. O ataque do próprio exército. Imagine um exército que, em vez de defender o reino, começa a atacar os próprios cidadãos. É isso que acontece nas doenças autoimunes. Transplantes, trocando peças para salvar vidas. Quando um órgão do corpo para de funcionar, uma solução pode ser o transplante, mas o sistema imune pode reconhecer o novo órgão como estranho e tentar rejeitá-lo. Imunoterapia, usando o sistema imune para combater o câncer. A imunoterapia
É uma área promissora da medicina que usa o próprio sistema imune para combater o câncer. A imunologia está em constante desenvolvimento, com novas descobertas e aplicações surgindo a cada dia. Ela é fundamental para entendermos como nosso corpo se defende das doenças e para criarmos novas formas de tratamento e prevenção. No futuro, a imunologia promete revolucionar a medicina e melhorar ainda mais a nossa saúde.